Então, tá legal. Então, basicamente, nós vamos ver algumas coisas de radiografia convencional, algumas coisas de anatomia e de tomografia computadorizada. Olha, essa listagem aqui que tem aqui, que vai de arcabouço costal até diafragma, são as estruturas que são possíveis a gente ver numa radiografia. Que seja uma radiografia convencional, né? Essa famosa paper film, que seja numa tomografia. Eu posso ver desde os arcabouços costal até o diafragma. Na realidade, o primeiro e o segundo são os limites das estruturas torácicas. E o restante é o que está ali dentro, né? Coluna vertebral, pleura, pulmão, bronco, vascularização, o mediastino, que é uma região anatômica que contém o coração, os vasos da base, traqueia, esôfago, timo, linfonodo, diafragma. É claro que isto aqui eu vejo melhor quando eu uso algumas técnicas especiais, né? Seja a própria tomografia, seja o uso de contrastes. Então, eu consigo ver melhor. É claro que eu consigo ver uma vascularização muito melhor se eu injetar contraste dentro dos vasos. Aí vão ficar melhor, né? É para a gente poder visualizar. Moçada, essa é a radiografia de tórax convencional na sua incidência EPA. Então, a incidência é sempre a padrão EPA, póstero-anterior. O que significa ser póstero-anterior? O raio entra por trás e o filme está na frente da pessoa. Quem já bateu um raio-x aqui sabe como é que é. É pedido que a pessoa abra os braços, coloque assim do lado, isso é uma maneira de retirar as omoplatas de dentro do campo, aqui ainda tem um pouquinho de omoplata. Vocês estão vendo a seta que eu estou rodando aqui? Vocês conseguem ver? Sim. Beleza. Então, isso aqui é omoplata, eu boto o braço para fora para tentar tirar, aqui tirou. E eu mando que a pessoa enche o peito de ar o mais profundo que foi, prenda a respiração. E prenda a respiração. E aí eu disparo o raio-x. O filme está na frente, então o filme está encostado na porção anterior do tórax. E o raio entra por trás. Isso é importante saber, porque tudo aquilo que está mais próximo do filme mantém melhor a sua dimensão registrada. O que é que eu estou dizendo? Se vocês pegarem uma lanterna e fizerem uma projeção de luz na mão de vocês, quanto mais afastado estiver esta mão da parede, onde a sua mão vai estar projetada, maior vai ficar a imagem da mão, porém ela vai ficar menos nítida. Quanto mais essa mão se aproxima, mais escurinha fica a mão, a projeção, né? E ela fica mais nítida e fica do tamanho mais próximo do real. É assim. Então, por que é importante eu mandar o paciente encher o peito de ar? Porque a gente só consegue usar, se valer do raio-x, da radiografia, em face de uma situação chamada densidade radiológica das estruturas. Então, assim, vocês dão uma olhada aqui, vocês vão ver que a gente vê com melhor os ossos, né? A gente vê o coração. Eu não vejo, por exemplo, bem aqui os brônquios. Eu vejo essas linhas aqui brancas, são os vasos. Eu consigo ver por dentro do coração, assim, ó, na imagem que eu estou dizendo, eu vejo lá atrás a coluna vertebral. Eu sei que o coração está lá frente, a coluna está lá atrás. E por que eu consigo ver a coluna vertebral? Porque o osso tem maior densidade radiológica do que o músculo. Então, o osso fica mais visível. O próprio osso, ele tem características que são particulares. Olha, eu vou botar aqui em cima para vocês verem. Dê uma olhada nessa clavícula. Vocês dão uma olhada aqui. A superfície da clavícula é mais nítida, né? Aqui, ó, bem mais nítida, porque tem mais cálcio aqui. Ao passo que a região interna da clavícula ela é mais escura, porque ela tem gordura, é a medula óssea. É a medula óssea. A mesma coisa eu vejo nas costelas, eu vejo o córtex e a região medular. O córtex bem mais nítido, porque tem mais cálcio, e a região medular bem menos nítida, porque tem a medula óssea e que ela tem muita gordura e sangue, né? Então, isso aí são características das estruturas. Da mesma forma que eu vejo aqui, ó, se vocês derem uma olhada, aqui, bem aqui no meio, bem na parte central, tá? Eu vejo uma estrutura, um tubo preto. Ora, o que é que tem aqui preto?
Para ter preto, é preciso ter uma situação de menos densidade radiológica. O pulmão tem muito ar, e por isso que ele fica mais escuro. Aqui é a traqueia, ela fica mais preta. Ó. Vem a traqueia aqui, desce para o lado de cá, aqui é a direita, aqui é a esquerda. Eu consigo ver. Por que eu consigo ver? Porque eu tenho também, limitando a traqueia, uma estrutura cartilaginosa que tem maior densidade, eu consigo observar, né, essa minha estrutura que tem ar e que tem uma estrutura formadora em volta. Essa é a característica orgânica que permite com que a gente possa avaliar estruturas. Olha, aqui embaixo, né, tem uma bolha, isso provavelmente é a bolha gástrica, né? Isso aqui é o diafragma, esse lado aqui mais elevado do que esse, porque aqui tem um fígado. Né? Aqui tem um fígado. Aqui o recesso costofrênico, né? O seio costofrênico de um lado e do outro. Bom, uma característica é que se eu peço só um PA, eu só consigo ver duas dimensões. Nós temos três dimensões, né? Enquanto estrutura orgânica, eu tenho, né? Tenho três dimensões, mas aqui eu só consigo ver longitudinalmente e lateralmente. Eu consigo saber, olhando para cá, o que está em cima, o que está embaixo, eu consigo dizer o que está à direita e o que está à esquerda. Mas eu não consigo dizer com certeza o que está à frente e o que está atrás. Eu sei, por anatomia, e é importante saber a anatomia, que a coluna está lá atrás e o coração está aqui na frente. Eu consigo saber isso aqui. Mas outras estruturas ficam difíceis. Então, a situação é a gente pedir um perfil. Tá? O perfil é sempre o perfil esquerdo, ou seja, o filme fica perto do lado esquerdo do coração. Isso é feito porque, no início, e se usar a radiologia, durante muito tempo, a radiologia foi uma das maneiras que a gente tinha para avaliar o tamanho de área cardíaca. Hoje em dia, ninguém mais usa isso, né? Até se avalia, mas não se pede para avaliar. Então, o coração está à esquerda, então vamos botar o filme próximo a ele para que sofra menos distorção e eu possa avaliar com mais certeza o tamanho daquela área cardíaca. Então, agora eu vejo de cima a baixo e eu vejo a frente e atrás. Eu juntando essas duas coisas, eu consigo ter uma visão tridimensional. Né? Vamos ver esse que eu falei para vocês, o que está próximo. O que é que vocês acham? Olha, eu tenho aqui um diafragma e eu tenho outro diafragma. Qual é o direito e qual é o esquerdo? O que está abaixo, vou perguntar, qual é o esquerdo? O que está abaixo ou o que está acima? Olha, eu presumo que vocês estão vendo de computador, né? Se estiverem vendo de celular, gente, é melhor desligar e fazer outra coisa, porque não funciona. Qual que é o direito e qual é o que está à esquerda? Qual é o diafragma esquerdo? Esse de baixo ou esse de cima? O de baixo? Por quê? Porque ele está mais parece estar... esbranquiçado. Isso. Hã? Ele está mais esbranquiçado, professor. Ele está mais nítido, né? Ele está bem mais visível do que o outro. E o outro parece ser maior. Né? Está menos nítido, esse está mais nítido. E tem outras coisas aqui que falo para a gente. Né? O direito, nem sempre, mas na maioria das vezes, o direito está mais elevado que o esquerdo. O esquerdo pode ter a bolha gástrica presente, como é esse caso aqui. Então, aqui eu consigo ver, eu sei, olha, o coração está na frente, a coluna está aqui atrás, eu consigo individualizar as vértebras, né? Eu consigo verificar que estrutura é essa aqui que eu estou passando a setinha em cima. Essa estrutura é essa aqui, moçada. Aqui eu consigo ver a omoplata nesta posição. Quando eu vejo a omoplata de lado, ela fica assim, ó. A traqueia está aqui, ó. Está vendo o tubo com ar? Ela é anterior. Então, tá bom. Então, primeira coisa, é preciso saber anatomia. Não adianta querer aprender qualquer tipo de radiologia de qualquer parte do corpo,
sem previamente um estudo de anatomia. Porque senão vira assim, mais ou menos como o cara vai para uma exposição de arte abstrata, né? Um negócio bonito, aquilo ali, você fica empolgado, aquele jogo de cores e tudo mais, só vai ser sentimento, mas não vai ser entendimento, o que não estamos aqui a propor. Então, a radiografia, vou mostrar algumas coisas que a gente vê numa radiografia, localização, né? Traqueia. Os pulmões, eles se dividem em lóbulos. O lado direito tem 3, superior, médio e inferior, o lado esquerdo tem 2, superior e o inferior. Né? Ele não tem o lobo médio. Na mesma posição, o lobo médio é uma imagem aqui que fica borrando a parte do coração. A sua correspondência no lado esquerdo é a língula, mas a língula não é um lobo, é um segmento do lobo superior. Aqui nós temos o átrio direito e o ventrículo esquerdo. As artérias pulmonares, de um lado e do outro, as veias saindo mais abaixo, saindo não, entrando mais abaixo, e aqui uma série de linhas que não cabe muito ao caso aqui a gente discutir. No perfil, o que é que a gente vê? É assim que se distribui os lobos. O lobo médio está aqui na frente, limitando ele com o lobo superior à cisura horizontal, separando o lobo médio na sua porção posterior a cisura oblíqua, que separa tanto o lobo inferior do lobo médio, quanto na sua parte superior, o lobo inferior do o lobo inferior do lobo superior. E aqui tem uma coisa interessante. Você repara que essa partezinha aqui de cima, bem alta, também chamada de segmento 6, é uma porção do lobo inferior que muitas vezes está visto de frente, e te olhando aqui de frente, no PA, pode simular, levar a gente a pensar que aquela lesão está cometendo o lobo superior, quando, na realidade, ela é do lobo inferior. É assim que a gente conta o coração, na frente o ventrículo direito, para trás o ventrículo esquerdo. Isso que a gente está vendo aqui é a crosta da aorta, voltando, descendo, a entrada das pulmonares, aqui as pulmonares, a aorta vindo para cá, depois a aorta desce paravertebralmente e vai fazer a aorta descendente. Bom, essa aula aqui é para mostrar padrões para vocês. Eu não vou mostrar doença, né? Doença e imagem de doença nós vamos ver durante as próprias aulas. Aqui, padrões. Vamos agora para a tomografia de tórax. Alguns lembretes. TC não é mágica. Tomografia sem clínica é fotografia de péssima qualidade. Sem conhecimento de anatomia, que eu já falei, vai ser difícil interpretar. É também desejável um pouco de patologia de conhecimento. E tomografia de tórax não é inócua. Na verdade, raio-x não é inócuo. É claro que fazer uma radiografia de tórax simples, a quantidade de raio é muito pouco. Mas uma tomografia de tórax, em média, tem 200 cortes. 200 cortes, que significa como se o indivíduo tivesse, naquele instante, enche o peito de ar, prenda a respiração, respire. Esse tempo o cara levou, é como se ele tivesse feito 200 radiografias simples. Então, imagine uma pessoa que o pessoal pede uma tomografia a cada semana. Daqui a pouco a pessoa está com alterações hematológicas e não sabe de onde é, e é do raio-x. Então, não é uma coisa que se faz assim, tranquilo, vamos embora, e que é rapidinho, não faz mal nenhum. Vamos testar o conhecimento de anatomia de vocês. A aula só passa daqui para frente se vocês forem aprovados. Bom, isso é uma tomografia de tórax. Esse corte que nós estamos vendo, esse tipo de captação de imagem é o que se chama algoritmo de mediastino. O que é pulmão está tudo preto e vocês não veem nada, mas vocês conseguem ver o osso direitinho e vocês veem estruturas
mediastinais. Tá? Então, isso aqui é um indivíduo que, ao morrer, deixou o corpo dele para estudos, o Adam. Então, eu peguei o corte do Adam mais ou menos na mesma posição dessa tomografia. Tá? Está mais ou menos na mesma posição. Eu vou apresentar estruturas de um lado e do outro, vocês vão me dizer o que é. Então, essa estrutura aqui é esta estrutura aqui. Tá? O que é isso? Então, vamos ver aqui uma dica. Presta atenção. O corte da tomografia é como se você tivesse um pão, um baguete grande, e você fosse cortar para fazer rabanadas. Tá? Então, você e tu está e a nossa isso é um corte, é corte da rabanada. Então vejam só, esse corte aqui, ele está mais o que é isso aqui? A sua voz travou para todo mundo, a partir da parte que você começou a falar do baguete. Ficou ruim? Melhorou? Assim, se o senhor puder voltar à explicação, agradeceria. Legal. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, como é que eu faço uma tomografia? Boto o paciente deitado. Deitado normal. E aí tem aquele negócio redondo ali, aquilo ali é onde sai o raio. Aquilo fatia a pessoa. Fatia. Como tu tivesses aqui uma baguete grande, você vai cortar. Então, o que eu estou olhando aqui, que nem vocês, está à minha esquerda, é o direito do paciente, é o lado direito do paciente. E o que está à minha direita é o lado esquerdo do paciente. Legal? Então, essa estrutura que eu estou mostrando está do lado esquerdo do paciente. Bom, a que altura está isso, mais ou menos? Que estrutura é essa aqui que eu não assinalei? O que é isso aqui? Vocês acham que é isso? Vocês estão vendo a setinha? É a clavícula? É, exatamente ali, a clavícula. Então, eu estou cortando em cima, mais ou menos em cima da clavícula. Tá legal? Então, a clavícula aqui. Então, o corte é alto. Beleza. Que estrutura é essa? Isso é um vaso. Bom, seria melhor visto se eu tivesse dado contraste. Mas isso é um vaso. Exatamente. Isso é subclávia. Vamos descendo. O que é isso aqui? Deixa eu apagar isso só para vocês verem, ó, porque ficou a seta muito em cima. Carótida. Repare que eu desci mais, tá? Eu estou descendo, tá bom? Estou descendo o corte. Aqui eu estou pegando, só para dar uma ideia, isso aqui é o quê? O externo. Externo. Manúbio externo, não é manúbio aqui. Ó. Tá legal. Que é isso? Uma braquicefálica? O arco da horta? O cajá da horta, crosta da horta, é a horta. E aí?
Nada? Veia cava superior. Aqui já é veia cava, aqui está formando, né? A formação dela, veia braquicefálica, né? Formando a cava superior. O que é isso? Mesófago. E é? Essa é a bifurcação da traqueia, né? A carina. Veia cava superior. Aorta ascendente. Átrio. Ventrículo Qual? esquerdo. E aí? Falaram no chat veia pulmonar. Hã? Digo. Átrio esquerdo. Que estruturas são essas? Isso junta fisiologia, histologia e anatomia. Esse é o lobo pulmonar secundário. É a menor parte do pulmão circundado por tecido conjuntivo. Tá? Boa parte dos problemas do COVID, das doenças intersticiais, ocorre nessa área, no conjunto de estruturas que estão aí dentro. Bom, ver interstício pulmonar não é fácil, mas é necessário. Existem 3 tipos de interstício pulmonar. Aquele peribroncovascular, ou axial, que vem ao longo da artéria e das veias pulmonares. O subpleural, o periférico, perto das fissuras. E o intralobar, no lobo pulmonar secundário. Tem um interstício aqui, bem na periferia, tem um interstício aqui em volta do lóbulo, e tem esse pontinho branco aqui dentro, aqui é a artéria. Aqui é a artéria. Eu tenho um interstício também que desce ao longo dessas estruturas. Tá? Algumas informações. Isso aqui vale tanto para a tomografia quanto também para a radiografia convencional. A gente não consegue ver brônquio
a 1 centímetro da pleura. Não é porque eles não existam, não. Existe bronquíolo. Bronco não existe ali, existe a bronquíolo. Tá? O certo é botar bronquíolo. Eles existem, só que eles são diminutos e a gente não consegue, ele não consegue ter densidade radiológica para diferenciar em condições normais das outras estruturas. Vocês estão vendo o bronco aqui, ele vai se dividindo. Aqui eu consigo ver direitinho, porque é um bronco, tem cartilagem e tem aqui um certo processo inflamatório, está espessado essa parede brônquica. Bom, as artérias pulmonares, elas vão se dividindo, gente. Elas vai aqui, divide, vai ali, vai dividindo. Isso é diferente das veias. As veias são tributárias. Vão chegando e vai engrossando a veia. A artéria divide e a veia engrossa. E o diâmetro da artéria, geralmente, é do mesmo tamanho do diâmetro do brônquio. Isso é importante para a gente ver quando o brônquio está dilatado, quando o vaso está dilatado, ou quando o vaso não existe, está diminuído. Essa relação brônquio e artéria, ela é importante para a gente mensurar e avaliar algum dano nessas estruturas. Olha como é a veia. A veia seria como um grande rio Amazonas, né? Ele vem fininho e os outros vão depositando nele e vai engrossando, ele vai engrossando, ele vai engrossando, né? Aqui seria como o Juruá, o Purus, o Madeira, o Negro, o Javari, o Tocantins, né? Lá de cá, ali para cima, o Tapajós, Tocantins para cima, né? Então, ele vai, olha, repara que aqui é uma artéria, ela vem e divide, vapo. E a veia vão chegando, tributárias. Tá. Aquilo que eu falei do lobo, vamos aqui. Passar isso aqui, depois a gente vê. Vamos para o que interessa, que são aqui os padrões. Então, nós vamos ver esses padrões pulmonares: massa, nódulo, consolidação, cavitação, padrão intersticial, padrão vascular e padrões de vias aéreas, de alterações de vias aéreas. Então, a primeira coisa é assim: o que é massa, o que é nódulo? É uma questão de padronização. Massa tem mais de 3 centímetros, nódulo menos de 3 centímetros. Toda estrutura, a gente diz que é nódulo ou massa, é uma opacidade bem definida, cujos limites são bem circunscritos e não ocupa a totalidade de um segmento ou um lobo. E não são totalmente compostos pela pleura. Por que segmento ou lobo? Pode ter uma consolidação, nós vamos olhar para frente, que consolida todo o lobo. Isso é uma consolidação, não uma massa ou um nódulo. Isto é uma massa. Por que eu digo que é uma massa? Porque se eu medir o tamanho aqui vai dar mais do que 3 centímetros. Eu consigo individualizar, ver direitinho. É claro que aqui ele encostou no mediastino, né? Então, mas a parte livre está totalmente circunscrita. Nessa tomografia eu vejo inúmeros nódulos, bem definidos, múltiplos nódulos. Isso aqui é uma paciente com carcinoma papilífero de tireoide, né, com metástase, múltiplos nódulos bem definidos, todos menores de 3 centímetros. É claro que uma massa dessa, ela não começou vapo desse tamanho. As massas começam como nódulos, mas nem todos os nódulos evoluem para a massa. Bem definido, eu consigo bem individualizar. Certo? Qualquer dúvida, me parem e perguntem. Mas massa pode ser única, como aquela que eu mostrei, pode ser múltipla, como a da metástase. Elas podem ser homogêneas, heterogêneas, ou seja, toda digamos assim, bem branquinha, ou ter áreas de rarefação dessa densidade. Pode estar calcificada ou não calcificada.
Isso aqui é na realidade, isso aqui não é uma radiografia de tórax 1PA. Isso aqui é um paciente, todo paciente que vai fazer tomografia, ele faz o que a gente chama de topograma. E depois o radiologista define qual é a área que ele vai cortar. E aqui nesse topograma, né, digital, a gente percebe perfeitamente esse nó, essa massa bem grande, de limite bem preciso, que chega até a pleura, mas não está toda limitada à pleura. Não está toda limitada à pleura. Bom, essa é a mesma massa, né? Essa é a mesma estrutura que a gente vê, né? E aqui vocês observam que ela não é homogênea. Então, tem umas áreas mais brancas e umas áreas mais pretinhas. O que é que significa isso aqui? Essa área mais pretinha tem menor densidade radiológica e essa branca uma maior densidade radiológica. Estou recebendo aqui uma visita da minha neta. Então, espere um momentinho. Você já vai? Você já vai, meu amor? Deixa eu mostrar aqui ela. Espera aí, gente, que eu vou... Deixa eu ver aqui. Ah, não está. Vocês não estão vendo a Celina. A gente está vendo ela sim, professor, muito Estão fofinha. vendo? Então, tá bom. Deixa eu botar o pessoal para entrar aqui, tem mais gente querendo entrar. Pois ela está vindo dando tchau. Tá bom. Bom, gente, obrigado aí pela paciência. Ela está fofinha mesmo. Deixa eu ver aqui. Obrigado, filha. Tem mais alguém querendo entrar? Não. Vamos lá, deixa eu voltar lá. Pá, pá. Estão vendo aqui? Ou eu parei a apresentação? Deixa eu ver, me perdi. Dá para ver sim, prof. Dá, então tá legal. Vamos lá, moçada. Então, como eu estava dizendo para vocês, aqui, viram aqui a tela cheia? Sim. Legal. Então, aqui você vê uma massa. Essa é uma massa que eu digo que ela é heterogênea, porque ela tem áreas mais pretinhas, mais branquinhas. Então, quanto mais branca, maior a densidade, quanto menos branco, mais pretinho, menor a densidade. O que eu suponho aqui que esteja acontecendo uma liquefação desse tumor aqui dentro. Então, ele está abscedando esse tumor. É comum acontecer isso em câncer, você cria uma massa muito grande e ele não consegue ter suporte de sangue, né, de alimentação suficiente, e aí o que é que ocorre? O que ocorre é que ele começa a necrosar. Então, isso é um tipo de uma massa heterogênea. Tá? Olha, uma massa enorme, essa daqui, gente, olha só, essa aqui não é heterogênea. O bronco chega até aqui, daqui não passa, tem uma área aqui de broncograma aéreo, mas olha como é que é isso aqui. Apesar desse broncograma, é muito mais homogênea essa imagem aqui do que a imagem anterior. São padrões diferentes. É muito provável que tenha, considerando seja um câncer que venha no futuro a sofrer o mesmo processo de autodestruição. Voltando àquela imagem para vocês, tem mais áreas aqui homogêneas, né? Bem homogêneas, essas daqui, mas tem outras que parece que nem tanto. Do lado de cá, essa daqui parece que tem mais áreas, duas áreas pretinhas dentro.
eu posso ter olha aqui, bem branquinho aqui dentro. O que é que está acontecendo aqui dentro? Eu olho na radiografia de tórax aqui, é possível ver e parece ter um negócio branco, mas não bem tão definido, né? Aqui, ó, aqui eu vejo melhor, né? Tem um negócio branco, uma área branca, mas mais branca no seu interior. Quando eu vou para a tomografia, olha como é que é. Aqui dentro tem uma grande calcificação. Então, também é heterogênea. Causa desse padrão: câncer de pulmão, metástase, neoplasias benignas e doenças infecciosas podem dar. Vocês vão encontrar isso aí no nosso percurso da disciplina, vamos encontrar situações dessa natureza e a gente vai se defrontar com isso. Então, isso aí é o primeiro padrão pulmonar, massa ou nódulo. Lembrando, massa, mais 3 centímetros, nódulo, menos 3 centímetros, não pode acometer todo um lobo ou um segmento, não pode estar totalmente circundado por pleura e tem que ter um limite bem definido. Há um outro passo que talvez seja a situação mais frequente na clínica geral, é o padrão chamado consolidação. Consolidação é definida, e essa definição internacional aceita pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, é definida pelo aumento de hipotransparência pulmonar decorrente da substituição do ar dos espaços alveolares por líquido. Quando é que ocorre isso? Basicamente nos processos infecciosos e inflamatórios. Quais são as características da consolidação? Aspecto algodonoso, coalescentes se juntam, presença de broncograma aéreo, desaparecimento da visualização dos vasos e limite preciso quando alcança a pleura. Antes disso, os limites não são tão precisos, mas o processo inflamatório pode se expandir por todo o segmento e aí vai até a pleura. Dali para frente, ele não passa a princípio. Bom, isto aqui é uma consolidação. O que é isto aqui? Que eu risquei. E aí, pessoal, vocês estão aí? Sim, professor, eu só não sei o que é. Nem eu. Todo mundo aí sabe. Fissura horizontal. Fissura horizontal, deu o nome que dê é horizontal. Se isso aqui é a cisura horizontal, que parte do pulmão é essa que está aqui para cima? Eu já mostrei o desenho. O lobo superior. É o lobo superior direito. A cisura horizontal separa o lobo superior direito de que lobo? Do inferior esquerdo, né? Ou direito também. Não, do lobo médio. Do lobo médio. Isso aqui é o lobo médio aqui embaixo. Se vocês olharem para esse lobo médio, vocês vão ver para essa consolidação aqui, ela não é homogênea. Parte disso aqui, isso aqui que vocês estão vendo preto embaixo, aqui, ó, essa área aqui, preto, isso aqui é o lobo inferior. Tá legal? Mas se vocês olharem para essa área de consolidação aqui, vocês vão verificar que tem um negocinho aqui.
Mais ou menos assim. Preto. Professor, o que significa dizer que a consolidação não está homogênea? Porque ela não está toda branquinha. Vocês estão vendo aqui isso branco aqui? O que é isso branco aqui? É o coração, né? Ele não está todo branquinho. Isso aqui do ponto de vista radiológico, é homogeneidade. Tem uma conformação. O que é uma coisa homogênea? É aquela que tem uma conformação unitária, igual, com igual distribuição. Certinho? Isso é uma situação que a gente chama homogênea, que tem igualdade. Vamos ver aqui esse mesmo exame numa tomografia. Olha só. O que é que vocês acham que é isso aqui? Esse caminho preto aqui, parecendo pé de galinha. São os brônquios? Por que você acha que é brônquio? Porque ali me parece ser a carina da traqueia e vai, bifurca e... Esse é um indicativo. Eu estou aqui na carina, parece que o negócio segue ali dentro. E outra coisa, o que é que tem dentro dos brônquios? Ah, e aí tá pretinho aí. Ah, fica preto. O que é isso aqui, do lado aqui esquerdo? Que tipo de São estrutura é essa? vasos, professores? São vasos. Legal. São vasos. Perfeito, são vasos. Vasos têm líquido dentro, sangue, não é isso? Vaso. Então, eles são mais densos do que tem ar. Por isso que eu vejo o vaso melhor do que brônquio. Eu estou vendo brônquio aqui porque é aqui, aonde existia ar, que tinha a mesma densidade do ar que está dentro do brônquio, portanto, eu não vejo aqui o brônquio, tem brônquio aqui e bronquíolo aqui. Esta dupla situação aqui, em função do acúmulo de líquido dentro do parênquima pulmonar, me permite ver os brônquios. Aí eu tenho um broncograma aéreo ou aerobroncograma. Mas eu não vejo, moçada, cadê o vaso? Aqui tem um vaso aqui para cima. Cadê esse vasão aqui? Você lembra? A gente perde a visualização vascular. A gente perde a visualização vascular. Isto é uma consolidação. Isso é o que acontece numa pneumonia, chamada antigamente de alvéolo ductal, pneumonia lobal. Hoje em dia, dificilmente a gente vê uma pneumonia lobal, dificilmente chega uma situação de acometer todo um lobo. Mas essa é uma pneumonia. Dos dois lados, olha. Onde é que eu posso ver isso aí? Em toda situação em que haja presença de líquido dentro dos alvéolos. Pneumonia alvéolo ductal, edema pulmonar, o cara leva um baque e sangra para dentro do pulmão, né? Uma contusão pulmonar importante, é líquido, sangue é líquido. Ou mas sofreu uma síndrome de angústia respiratória do adulto, que também há transudação de líquido para dentro. Então, toda situação em que eu tenha uma substituição do ar alveolar por um processo de líquido, que na maioria das vezes é inflamatório, mas pode não ser inflamatório, gente. Pode ser um caso de edema pulmonar e não ser inflamatório, né? Eu tenho o que a gente chama de padrão pulmonar consolidativo, ou uma consolidação pulmonar. Certinho? Podemos ir em frente? Vamos ver agora cavitação e bolhas. Tá? Uma cavitação pode ser uma evolução e uma consolidação. Tá? É muito frequente acontecer isso aí. Mas pode ser também uma evolução de uma massa.
Aquela massa enorme que abscedou, se aquela massa ela encontra um bronco de drenagem, aquele material necrosado, ele vai ser expulso, colocado para fora, e vai ficar uma massa com uma área de cavitação. Vocês estão vendo alguma coisa aí? No lobo superior esquerdo O que é que tem? tem uma área de hiperdensão. Bom, uma das vantagens, moçada, que tem da gente ver radiologia de tórax é porque o pulmão ele tem um lado direito e esquerdo, né? Então, eu posso comparar. Eles não são iguais. Nós já vimos que o número de lobos são diferentes, né? Mas eles são muito parecidos. Então, eu posso comparar e ver se tem diferença. Então, se eu olhar para esse ápice direito, eu vejo que ele é diferente desse ápice esquerdo. Na realidade, aqui eu tenho uma área, um negócio aqui, parece ser uma massa, ou não sei medindo, ou um nódulo, e que tem alguma coisa aqui em volta de parede bem fininha. Olha o que aparece na tomografia. O que vocês acham que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, nós vamos ver lá na frente, foi um caso de um paciente que tinha uma tuberculose, uma área uma consolidação por tuberculose importante, aquilo cavitou, tomou o remédio, curou, mas essa caverna, essa cavitação ficou aberta. E aí, aquele bichinho que fica... Se vocês pegarem um pedaço de pão, molharem, botarem em cima da geladeira, e depois de 3 dias for dar uma olhada, vocês vão ver um negócio muito bonito. Preto, verde, tudo quanto é cor. Aquilo é fungo. Na imensa maioria das vezes, aquilo é aspergilos. Então, esse fungo que está aí no ar, está aqui, nós estamos respirando, ele entra no pulmão, aqui tem calor, umidade e alimento, e ele parasitou essa parede aqui. Ele vai crescendo e ele vai jogando os micélios deles mortos, que é fungo morto, tá? O fungo está morto, o fungo está vivo aqui. Isso é uma cavitação com que também chamado de micetoma cavitário, bola fúngica. Assim, ó. Não é do mesmo paciente, mas é um outro paciente. Isso aqui que vocês estão vendo é micélio morto, o fungo está aqui na parede. O que é que tem aqui? Ou o que não tem? Não tem vaso, né? Não tem vaso. Isso é importante, não tem vaso. Ninguém vê vaso. O que mais? O que é que vocês estão vendo? Isso é importante. Às vezes, a coisa mais importante é o que não tem, não é o que tem. Aqui não tem, e esse é importantíssimo, que você falou. Não tem vaso. E o que é que tem aqui? Fibrose? Tem área, com certeza, de fibrose, mas não é o padrão de fibrose. O que é que chama a atenção a gente aqui? São múltiplas áreas de cavitação de tamanhos variados. Pois é, isso aqui é uma cavitação ou é outra coisa? Isso aqui são bolhas. Você vê a parede bem fina? Isso aqui é um caso grave de enfisema bolhoso. E uma das características que nós vamos ver, quando a gente for conversar sobre enfisema, agora em janeiro, é que o enfisema causa destruição dos espaços aéreos. Só que os espaços aéreos não são só alvéolos, tem os vasos também.
e uma hiperinsuflação. Então, são bolhas, inúmeras bolhas aqui, ó. E as bolhas, elas, as pequenas, quando se unem às grandes, as grandes aumentam. Então, a tendência das bolhas é de aumentar. Olha aqui. Aqui, olha, isso aqui não funciona nada. O pulmão do paciente é isso aqui, ó, essa parte aqui. Essa parte aqui é pulmão. Um pouquinho de pulmão aqui. Onde tem essas bolhas, não acontece nada. Não há troca gasosa. O ar nem chega direito e nem tem vaso para onde. Professor, eu estou confusa. A bolha é onde tem essa parte toda preta? Isso. Ah, tá. Olha isso. Olha. Isso aqui, ó. Peraí. Opa. Isso são bolhas, ó. Viu? Tem bolhas também aqui, tá? É só botando as maiorzinhas, tá bom? Eu disse que pulmão, eu acho que pulmão funcionando tem isso aqui, ó. Essa é a radiografia aqui, ó. Onde tem um pouquinho, aqui tem um pouquinho de pulmão, ó. Tem vaso aqui, ó. Repara que aqui tem vaso. Mas aqui não tem vaso, aqui não tem vaso, aqui tem um pouquinho de vaso, aqui, ó, tem um vaso aqui, ó. Tem vaso aqui. Então, nessas áreas aqui vermelhas, é um vazio, é um buraco, é um saco, não serve para nada. Muito famoso, né? Com o famoso vidro fosco. O vidro fosco não é um patognomônico de Covid. O vidro fosco é a imagem pulmonar anormal na tomografia, das mais frequentes que existem. Comete um monte de situações. Um monte de situações. Nós vamos ver aqui como são esses padrões, do ponto de vista de linhas, pontos, pequenos buraquinhos, né? E o famoso vidro fosco. Vamos aqui. O que vocês estão vendo nessa radiografia aqui, moçada? Dentro daqueles padrões que nós já vimos, vocês encontram algum? Ó, nós já vimos massa, nódulo, consolidação, né? E já vimos cavitações e bolhas. Vocês encontram alguma coisa disso aí? Consolidação seria? Não, eu estou perguntando se dentro daquilo que nós já vimos, essa imagem se enquadra em alguma daquelas? Professor, parece consolidação, por isso que eu sempre confundo. Olha, se a gente for querer forçar muito, no máximo a gente poderia pensar em consolidação. Mas isso aí está organizado? A pergunta é, houve substituição na consolidação, há substituição dos espaços aéreos por líquido. Né? Por líquido. Aqui, eu vejo o pulmão, eu vejo os vasos,
Eu consigo ver o pulmão, mas é como se eu tivesse visto um pulmão, quando o pulmão por trás, na consolidação, eu não vejo por trás as estruturas pulmonares, elas estão substituídas pelo aquele padrão decorrente da presença de líquido inflamatório ali dentro, ou líquido de outra natureza. Mas aqui eu consigo ver. O que chama atenção aqui é como se esse pulmão estivesse muito sujo. Eu vejo, mas eu não defino adequadamente as coisas que estão aqui dentro dele. Não consigo ver. Não consigo individualizar, olhar. Eu sei que aqui está descendo a artéria, mas eu não vejo ela com claro, pelo menos aqui para baixo. Para cima eu consigo ver. É como se tivesse um pulmão muito sujo. Toda vez que vocês pegarem um pulmão, uma radiografia simples de tórax, e com uma imagem dessa natureza, que você vê o pulmão, consegue ver, mas não tem definição legal, acende na cabeça de vocês a ideia do seguinte: pode ser alguma coisa cometendo aquela região difícil de se ver, chamado interstício. Então, eu vejo áreas de linhas aqui, ó, aqui, linhas. Isso aqui, próximo dessas áreas, são chamadas linhas B de Kerley, que o Kerley viu isso quando não existia nem sequer ainda tomografia. Então, vamos aqui em frente. Isso aqui é um pulmão normal, que eu vejo os vasos. E é mais ou menos essa imagem. O pulmão que tem comprometimento intersticial, ele seria como essa imagem aqui de uma árvore, né, morta, com galhos mortos, todos emaranhados, em que a gente não vê individualidade, embora eu consiga ver pulmão. Que nem aqui, eu consigo ver o céu, consigo ver o azul, né, eu consigo ver alguns galhos, mas eu vejo tudo misturado, diferente do pulmão normal. E interstício está, eu tenho 3 interstícios: axial, peribroncovascular, lobular e interstício pleural. O que é que vocês acham que está acontecendo aqui? Quais são, ou qual interstício está aqui afetado? Eu já mostrei. Professor, ainda não entendi muito bem esse do interstício. Não entendeu? Não. Vamos ver aqui. Um momento, pessoal, deixa eu ver aqui um negocinho rápido da Beth aqui, já volto. Um momentinho só.
Voltei. Está me ouvindo? Alô? Alô, professor. Vamos lá, deixa eu tentar mostrar aqui. Tá. Estão vendo essa imagem que está aqui? Sim. Deixa eu aumentar ela um pouquinho. Bom, isso aqui é o lobo pulmonar secundário. Eu tenho um interstício que ele segue esse fecho central, broncovascular, bronquíolo vascular, né? Na realidade, aí vai a artéria central e o bronquíolo terminal. Legal, isso é um interstício, porque aqui tem uma estrutura intersticial. Eu tenho uma estrutura intersticial que corre ao longo dessa estrutura aqui, ó, que é o limite do lobo pulmonar secundário aqui, ó. Aqui, ó. Esse traçado aqui, ó. Bom, o que é que corre aqui? Aqui corre duas estruturas importantes. Aqui está o sistema venoso, que recolhe o sangue, e o sistema linfático, que também corre aqui na pleural. Esse é o pleural, esse é o lobular e esse é o broncovascular. São 3 interstícios. 3 interstícios. Tá legal? Pronto. Feito isso aqui, vamos tentar voltar lá para aquela imagenzinha. Cadê? Foi essa, né? Eu perguntei para vocês. Professor, tem uma pergunta no chat do Matheus que ele não tem como usar o microfone. Eu vou ler para o senhor. Diga. Ele quer saber se as linhas B de Kerley implicam exclusivamente em acometimento intersticial ou falam a favor, junto desse padrão intersticial de congestão pulmonar. Foi a primeira identificação radiológica de comprometimento intersticial. Tá? De comprometimento intersticial. Eu volto a dizer, o comprometimento intersticial ele pode ter várias causas. Eu estou sempre dando no fim as causas, as mais comuns. Tanto as linhas A quanto as linhas B de Kerley foram as primeiras identificações radiológicas de um comprometimento intersticial, que depois se confirmou com a tomografia. Quando o Kerley viu isso, ele não tinha tomografia ainda. Foi na radiografia simples de tórax. No máximo, ele tinha um negócio chamado, que a gente chamava de tomografia, na verdade, era uma planigrafia, que era um sistema muito grosseiro, mas que funcionava, que você batia várias radiografias, mudando a posição da ampola e juntamente com a posição do leito, onde é que a pessoa estava, né? Mexia para um lado, para o outro, um ia para frente, para um lado, e a cama do paciente, a mesa do paciente, onde ele estava deitado, ia para um lado, e a ampola ia para o outro. E você cortava sempre em planos menores, pouco visíveis, muito ruins, mas era o que se tinha antes da tomografia computadorizada. Mas significa que há espessamento dessas estruturas. Aqui eu estou vendo eu estou vendo espessamento de estruturas. Então, olha só, eu estou vendo aqui claramente o limite do lóbulo. Em condições normais, eu não vejo isso, o limite dos lóbulos. Então, aqui, eu posso dizer que o intestino lobular ele está comprometido. Se vocês derem uma olhada legalzinha, olha aqui, ó. Olha aqui, esse pontinho branco aqui dentro, esse pontinho branco. Então, muitas vezes a gente observa que há, como vocês saindo desse, deixa eu ver se eu consigo pegar um outro melhor. Não, isso aqui já é um outro tipo. Deixa eu ver se eu pego aqui, porque às vezes eu pego. Vamos tentar, vou aumentando aqui. Eu vou tentar ver com vocês. É aqui, talvez aqui esteja melhor. Esse é onde está aqui. Vocês não conseguem ver a mãozinha, não, né? Dá para ver, professor. Está bem pequeno, mas dá para ver. Então tá legal. Onde está essa mãozinha, tem um ponto aqui, que é a artéria central. Você repara que tem uma saidinha para cá, uma saidinha para cá, uma saidinha para cá. Isso aqui é chamado intralobar.
Aqui eu tenho interlobar, o espessamento interlobar entre um lobo e outro. Isso aqui eu tenho espessamento intralobar. Isso é sugestivo de comprometimento também do interstício broncovascular, desse que vai pelo meião. Tá? Isso aqui é uma situação muito grave. Isso aqui é uma situação que a gente chama de linfangite carcinomatosa numa paciente com câncer de mama. Por que ocorre isso aqui? Bom, isso ocorre porque é o seguinte: se fizer uma biópsia nesse pulmão, examinar esse interstício, vocês iriam ver esses limites aqui interlobares, todo ele cheio de células neoplásicas. Por quê? Porque aqui é que corre o linfático. Aqui corre o linfático. Então, quando você tem uma linfangite carcinomatosa, é como se basicamente entupisse a drenagem linfática. E aí fica difícil. Então, a drenagem linfática, a linfa está sempre produzida, está entupido, então há esse espessamento. Agora, imagine vocês isso acontecendo em vários níveis desse interstício aqui. É no interstício, moçada, que há passagem, ocorre a difusão. O interstício é aquela região que limita, né, que comunica, separa e serve de, digamos assim, de entreposto entre a parede alveolar, por onde o oxigênio chega, e o endotélio vascular, para onde o oxigênio vai passar para dentro das hemácias. Então, se esse interstício ele fica, digamos assim, engrossado, hipertrofiado, aumentado de tamanho, o oxigênio vai ter dificuldade de fazer a difusão. E o quadro clínico desses pacientes, basicamente, é uma brutal dispneia. Professor, Isso diz, ali na artéria é intralobar ou é lobular? não, isso aqui não está, presta atenção. Estou falando lóbulo. Lobar é aquela estrutura maior do parênquima pulmonar. Eu estou falando em lóbulo pulmonar secundário. Tá? Eu estou falando naquela porção menor, na menor porção que tem do parênquima pulmonar circundado por tecido conjuntivo. Tá? Então, essa artéria que está aqui dentro, esse pontinho branquinho que está aqui dentro, é a artéria centrolobular. Tá? Então, junto com ela, já tem bronquíolo respiratório. Ali já tem bronquíolo respiratório. Então, o que é o bronquíolo respiratório? É aquele bronquíolo que já tem na sua parede pelo menos arremedos de alvéolo, ou seja, é onde, teoricamente, já começa a haver troca gasosa. Então, bronquíolo terminal, dali para frente, é bronquíolo respiratório. Aí é um comprometimento intralobular, certo? Isso. Eu tenho aqui, nesse caso aqui que eu estou falando, é do interstício peribroncovascular. Mas também aqui é visível que tem no interstício chamado interstício lobular, que é aquele que separa um lóbulo do outro. Um lóbulo secundário. Diga lá. Não, já respondeu, obrigada. Tá legal. Esse é mais bonitinho, né? Qual a diferença desse para aquele outro? Dessa imagem. Também eu não consigo ver direitinho os vasos, eles existem aí, eu consigo ver os maiores, olha aqui, eu consigo ver mais ou menos, mas está aquele aspecto sujo, mais bonitinho, mas ainda sujo. Aquilo ali, naquele outro a gente via linhas, né? Tanto que eu falei, né? Linhas A e B de Kernel. Aqui eu vejo pontinhos, não é isso? Micropontos. Não é que, isso aí são nódulos. Não. Eu não consigo individualizar direitinho. São micropontos. Olha como é na tomografia. Professor, Estou ouvindo. o senhor pode voltar nesse último slide? Por que que nessa radiografia tem uma área que está mais escura e outra não? Olha,
Qual área? Tu está falando aqui, isso aqui? É, Por que tu acha que é? essa parte que não tá mais escura é a área, tipo, que tá... Não, porque está acontecendo aqui um negócio, presta atenção. O que é que eu falei para bater um raio-x? Como é que tem que fazer o raio-x? Você tem que encostar o tórax, encher o peito de ar, botar a mão do lado aqui para afastar as omoplatas. Olha onde é que está essa omoplata. Ah, tá. Quer ver? Olha aqui, eu vou riscar, depois do... Olha aqui, ó. Olha só aqui, ó. Certinho? Então, onde tem omoplata, tem mais densidade radiológica. Eu vou apagar agora, tá? Aí repara. Bom, Entendi. desse lado está a omoplata, desse lado estão os vasos, tá? O vaso. Desse lado está a omoplata, desse lado está o coração, olha. Uhum, Então, entendi. o que é que acontece? Isso aí é um sinal de Naclério, né? Quer dizer, é uma ilusão. Ilusão não, porque é real o que nós estamos vivendo aqui, né? É assim, como eu tenho duas coisas, uma com densidade maior de um lado, com densidade maior do outro, e no meio menor densidade, o meio fica mais pretinho, não fica? Sim. Então, toda essa área aqui está mais preta porque tem menos estrutura, que só tem o pulmão. Olha aqui, olha, repara só, está pretinho, não está pretinho? Aqui não está mais branquinho, um pouquinho, aqui tem a costela. Então, isso faz com que a gente se repare, depois eu vou passar um raio-x simples de tórax, repara aqui, uma das coisas que mais confunde o pessoal quando começa a ver, é achar que aqui em cima tem uma caverna. No raio-x normal mesmo. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, primeiro arco costal, segundo arco costal, primeiro arco costal, clavícula, fazendo, como assim, criando limites muito precisos para aquele pulmão. E a gente olha assim, ó, parece que tem duas cavernas, duas áreas ali em cima, duas bolhas, duas cavernas, quando na realidade é apenas uma circunstância do jogo de densidades. Então, isso é um outro tipo de comprometimento. Isso é micronodular. Aqui parece mais aquele sujão, né? Aí eu olho para cá, os vasos bem cheios para cima. Olha o que é que está acontecendo aqui. O que é que vocês estão vendo essa traqueia? O que é que está acontecendo com essa traqueia? Tá desviado. Está desviada, ela está dilatada, não está? Se vocês olharem aqui em cima, um pouco de paciência, vocês vão ver que ela é dilatada e depois ela afina aqui, ó. Tá vendo como ela afina? Por que ela afina aqui? Esta parte daqui para cima está fora do tórax. Essa parte da traqueia do pescoço. Então, ela não está sob o regime pressório que é aqui dentro. Se vocês derem uma olhada aqui embaixo, repara aqui, que aqui, lembra aqui, está mais aquele aspecto mais sujo, aqui parece que aquelas áreas micronodular, mas na realidade é cheia de buraquinho, ó. É um outro tipo de comprometimento intersticial. O que é que vocês estão vendo aqui? O que é que isso lembra a vocês? O que é que parece isso aí? Parece uma Uma massa. doença. Hã? Parece uma massa essa boa parte. Não, massa, isso cheio de buraquinho? Não, essa bolinha ali. Não, isso aqui está dizendo que é massa, isso aqui? Isso branco aqui? É, que parece. Não, 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 não. Isso aqui é o seguinte, porque vocês também são rádio. Isso aqui é um corte bem baixo, repara que já está pegando o estômago, está vendo aqui? Do lado esquerdo? Isso aqui é a cúpula diafragmática.
Tá? Então, isso não é. É claro que se eu boto um negócio desse aqui, é claro, eu vejo que eu estou num corte do nível do diafragma. Já está passando a base do coração, aqui eu já tenho o estômago, com comida ali dentro, e aqui. O que é isto aqui? Isso aqui. Esqueça essas partes daqui, se concentre nisso. O que é isso? O que lembra para vocês, olhando isso aí? Outras coisas. Não estou falando de doença, tá? Estou falando de coisas da vida. Ou Bolha, seja, esponja, Um parece. de bolha. parece um monte de bolinhas, né? Parece esponja, né? O pessoal chama isso de honeycomb, ou pulmão e favo de mel. E das poucas coisas que existe analogia, essa talvez seja mais correta. E parece mesmo, olha, isso aqui é um favo de mel, isso é uma radiografia, uma tomografia, isso é um pulmão nessas circunstâncias. Obviamente que isso aqui nunca é mel, isso aqui é secreção, pus, pulmão. Isso aqui é um quadro de fibrose pulmonar gravíssimo. Muitos pacientes com Covid evoluíram para situações muito parecidas. Isso é um outro tipo de comprometimento intersticial. Se eu botar um estetoscópio nesse pulmão desse paciente, eu vou escutar o quê? Estertor? Estertor, professor? De que tipo? Crepitante? Crepitantes, com certeza, aquele que eu instalo em velcro. Entendeu? Aí, no finzinho, é treco, 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 porque isso aqui, quando o bronquíolo tenta se distender, está tudo duro, né? Repara aqui que a gente olha, eu vejo, não está tão sujo, não está tão pontiagudo, como na micronodular, não tem aquelas áreas de buraquinho, está como se tivesse uma nuvem, um embaçamento. Isso é o famoso vidro fosco. É exatamente isso. Vidro fosco é um vidro, todo mundo já viu vidro fosco, né? É um vidro, você pega o vidro e jateia com areia e ele perde a transparência. Ele fica semi-transparente. Né? Isso é um vidro fosco. Aqui, a doença está pegando todo o alvéolo, mas também tive áreas do interstício, né, interlobular. Mas é uma doença que acomete muito o alvéolo. Do lado aqui, esquerdo, direito, tem o vidro fosco mesmo, o vidro jateado, né? Usa para arquitetura, para deixar passar a luz sem passar a visualização do que está ali por trás. Né? Assim, banheiros, essas coisas. Não. Isso é um outro tipo de comprometimento intersticial. Causa comprometimento intersticial, as virose, tuberculose, sarcoidose, pneumoconiose, neoplasias, doenças reumáticas, né, acometem o interstício. Vamos ver algumas alterações vasculares. Tá? Então, eu posso ter alteração vascular por hipo ou por hipoperfusão. Né? Quando eu tenho hipoperfusão, vai diminuir. Hiperperfusão, eu vou ter aumento. Tá bem? Algumas coisas nós já vimos aqui, né? E vamos ver outra. O que é que vocês está chamando a atenção de vocês nessa radiografia? Está tudo normal?
Tem alguma coisa diferente? Ou não viram nada? É o tamanho do coração que tá. O Sei. tamanho do coração. O coração é isso aqui, né? O coração. O hilo pulmonar do lado esquerdo está apagado? Não. Não. O que é isso aqui? Vamos ver essa tomografia. Preste atenção. Isso aqui é o mesmo corte, tá? Só que isso aqui é para ver parênquima pulmonar, isso aqui é para me ver mediastino. O que é isso aqui? O que é isso? O que é o azul? Esse vermelho e o verde. Vamos? Já vimos. Vocês foram muito bem na anatomia. Tem alguém acordado aí? Via cava superior, aorta. Isso aqui, o vermelho é o quê? Isso aqui é a cava superior. Tá legal. Beleza. O que é isso azulzinho? Professor, tá sem um espacinho, mas Hã? o hilo pulmonar, talvez, não dá Não, pra ver nós o estamos dentro do pedacinho coração, filha. Oh, Coração. peraí. Via cava superior, aí em cima tem que passar a horta. Olha aqui, vou descer, ó. Crosta da horta. O que é isso aqui? Negócio que vem, vai para um lado e vai para o outro. É via braquicefálica? Não, senhor. Você fala desse tamanho nem querendo. Isso é artéria pulmonar. Isso é a pulmonar. Pulmonar esquerda, pulmonar direita. Isso é a aorta. Pulmonar indo para a direita. Aqui é a pulmonar, a aorta. Olha o tamanho dessa pulmonar e olha o tamanho dessa aorta. Bota um do lado do outro, olha o tamanho. A pulmonar é maior do que a aorta. Isso é um caso de hiperperfusão, isso é uma hipertensão arterial pulmonar. Tá legal? Bom, já vimos isso antes. Qual é o problema? É um problema vascular? Isso aqui é absolutamente correto. É um problema vascular, destruição vascular. Enfisema é uma doença que leva a destruição vascular. Não existe vaso.
que é que chama atenção aqui? É o coração que está na posição esquisita. O coração está grande, filha. É um coração grande. E o que É chama porque ele atenção está indo até a outra parede. é porque ele é grandão, cresceu. Isso é uma cardiomegalia. Um paciente com insuficiência cardíaca, e aqui, repara, geralmente você tem mais fluxo sanguíneo para a base do que para os ápices. Por várias razões. Primeiro, o pulmão é maior na base. Segundo, tem um negócio chamado lei da gravidade. Mas se vocês forem olhar aqui, a gente deve ver o vaso vindo para baixo. Mas olha a grossura desse vaso vindo para cima aqui, ó. Isso chama-se inversão do fluxo vascular. Isso é típico de insuficiência cardíaca congestiva. Esse paciente está a um passo de fazer um edema agudo de pulmão. Olha aqui. Não causa enfisema pulmonar, insuficiência cardíaca, edema pulmonar, hipertensão pulmonar, algumas cardiopatias congênitas levam a alterações vasculares. Vamos ver aqui padrões de vias aéreas, tá? Padrão de vias aéreas nós temos por obstrução parcial ou completa das vias aéreas e alteração no espessamento das paredes das vias aéreas. O que é que vocês estão vendo aqui? Seriam cavitações aí do lado direito? Parece pequenas cavitações. Parece. Mas só se você for olhar, repara como essa cavitação que está aqui, ela tem comunicação com, como se for um brônquio vem, né? Bronquilo vem, nessa altura já é bronquilo, né? E ele vai e se dilata. Ele mesmo está dilatado. Já mostrei, olha, vejam esse lado de cá, esse lado aqui. Cadê os brônquios aqui? Eu só consigo ver brônquio, bem, geralmente, olhando de frente. Então, olha aqui, vamos pegar esse lado direito. Aqui, o que é isso branco aqui? É um o quê? Um brônquio ou um vaso? Um vaso. Isso aqui preto, com uma borda branca, é um brônquio ou um vaso? Brônquio. É um brônquio. Repare que eles são quase mais ou menos do mesmo tamanho. Estão ali, eu estou olhando de frente. Aqui é a mesma coisa. Tá? Eu não vejo os brônquios aqui. Aqui eu estou vendo, olha. São dilatações brônquicas. Olha isso aqui, gente. Isso branco é um vaso, não é isso? Isso preto aqui, uma borda branca, é um brônquio. Qual que está maior? Brônquio. Brônquio. A bronquiectasia. Aqui, cilíndrica, que ainda manteve a estrutura, né? Aqui cilíndrica, tortuosa, e aqui sacular. Ó. Sacular. Se vocês olharem, olha aqui, o buraquinho, né? É o brônquio que está dilatado. Aqui não é o parênquima que cavitou. Na cavitação é o parênquima. Aqui é o brônquio que dilatou. Bronquiectasia, ou seja, dilatação brônquica. Esse é o sinal do sinete. Deixa eu... Olha. Bronquiectasia sacular, bronquiectasia cilíndrica. Anel. Diga. Anel do sinete. Isso aqui, ó. Como se fosse um anel, né? O local por onde passa o dedo é a pedra aqui. Professor, A não ser... Diga. essa esquerda é um sinal também? Esse seria o do trilho? Esse do trilho do trem? Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Eu não tenho aqui. Esse aqui é
Mas aqui eu tenho outro, eu vou mandar para vocês, porque eu não separei aqui, que seria o sinal do trilho do trem, exatamente. Né? O que é o sinal do trilho do trem? É o resultado da visualização radiográfica do espessamento da parede brônquica, principalmente naquelas áreas em que é brônquio ainda, que ainda tem cartilagem, e o espessamento dos anéis cartilaginosos. Então, fica como se fosse travas aqui no meio. Eu mando para vocês hoje. Eu bato uma foto do que eu tenho e mando. Né? Não está bem típico aqui, mas lembra isso aqui. Professor, é espessamento do brônquio e o que mais? Esse sinal do trem? Dos anéis cartilaginosos, que eles se manifestam basicamente onde ainda tem cartilagem. Certo? Porque é o seguinte, quando você dá, porque brônquio e bronquíolo são duas coisas estruturalmente diferentes. O brônquio você ainda tem cartilagem. Os bronquíolos você só tem tecido conjuntivo em volta. Então, naquela área que você tem tecido conjuntivo, o processo de distensão, ele ocorre sem a moldagem da cartilagem. Aonde você tem cartilagem, o brônquio dilata, mas a cartilagem ainda mantém a forma. Consegue, por isso que dá essa imagem em bronquiectasia longitudinal, sem ser cartilagem, sem ser sacular. Então, a cartilagem ela não é circular em torno do brônquio, ela não é, a cartilagem ela é como se fosse anéis em torno do brônquio, certo? Então, eu não tenho aqui, eu vou já mostrar para vocês. Eu vou e volto, eu consigo ver alguma coisa. Acho que eu tenho no outro slide, eu tenho isso aí. Então, fica como se ficasse travas assim, ó. Entendeu? Isso aí corresponde aos anéis cartilaginosos. Aqui não está aparecendo, mas Dona Maria Menina até tinha. Vamos ver lá. Bom, eu falei em vias aéreas, né, com processo de dilatação de bronquiectasias. Uma coisa que a gente pode encontrar em vias aéreas, essa imagem aqui, não é muito boa para se ver em radiografia convencional simples. Essa imagem é o que vocês vão encontrar assim, infiltrado pulmonar apical. Infiltrado pulmonar apical. Quando eu vou olhar isso de perto, eu tenho isso aqui, ó. Áreas de cavitações, olha. São cavitações aqui. Essa imagem não está muito legal. Eu vou procurar uma outra para vocês. Isso aqui é uma doença bronquiolar. Isso é uma imagem, essa imagem só aqui, esqueça essa cavitação, isso aqui é uma tuberculose, tá legal? Essa imagem chamada de árvore em brotamento é uma imagem de bronquiolite. Se vocês forem num pronto-socorro hoje, pegar uma criança com vírus sincicial respiratório, adenovírus grave, que estiver fazendo uma bronquiolite, e vocês fizerem uma tomografia, vocês vão encontrar o que a gente chama árvore em brotamento. Muito comum em virose, principalmente em criança. Em adulto, pode ser isso, mas pode ser isto aqui que nós estamos vendo. Um paciente com tuberculose, com área de cavitação, esse material da tuberculose foi aspirado e disseminado para o pulmão. Então, árvore em brotamento em adulto, temos que pensar em tuberculose. Pode ser outra coisa, pode ser uma virose, pode ser outra infecção, mas é necessário que pensar em tuberculose. Chama árvore em brotamento por causa disso. Essa imagem não está muito legal, tem que arrumar uma outra. Então, essa aqui é a árvore em brotamento, a árvore na primavera, né? A tomota começa a sair os brotinhos e fazer esses pontos. Só que aqui, o que nós estamos vendo, isso aqui é dentro do bronquíolo, lá na pontinha.
tá? No bronquíolo terminal, no bronquíolo respiratório, né? E isso por disseminação, no caso da tuberculose, e aspiração do material contaminado de outras áreas do próprio pulmão. E na virose, porque há um processo inflamatório preferencialmente nessas áreas. Aqui, bronquiolite é uma doença frequente em crianças. A imensa maioria das crianças sai bem. Elas não podem ter o que a gente desenvolver, aquilo que a gente chama de bronquiolite obliterante, porque esses casos de bronquiolite obliterante vão, a médio e longo prazo, evoluir para bronquiectasias disseminadas. Aquela senhorinha que eu mostrei, aquela radiografia, é de uma paciente que teve um sarampo grave na infância. Grave na infância. E aí, como consequência, ela herdou dessa doença grave uma bronquiectasia para o resto da vida. Qual a dificuldade desse tipo de bronquiectasia? Vocês viram naquela paciente, eu não mostrei todos os raios-x dela, mas ela tinha doença bilateral. Bronquiectasia é quando você tem ela localizada e, se possível, você vai lá fazer uma cirurgia e tira e acaba com o problema. Mas quando ela é disseminada bilateralmente, fica impossível a gente agir para resolver através da cirurgia, vai ter que usar mão de medicamentos. E com um resultado muito limitado na conduta. Bom, isso aí foi o Hipócrates que ensinou a arte. A vida é breve, a arte é longa, a oportunidade passageira, a experiência enganosa e o julgamento é difícil. Ou seja, ser médico é uma luta imensa contra essas limitações que aí estão expostas, né? Então, é mais ou menos isso. Faltou aqui eu falar de derrame pleural, mas eu fiquei só nos padrões pulmonares propriamente dito, mas depois da aula de derrame pleural, eu apresentarei para vocês a radiologia e o que a gente pode fazer para entender as coisas. Perguntas? Testaram Professor, 20. tem algum livro que você recomenda para a gente ver essa parte de imagem do tórax Tem um livrinho lá no site. no Tem site um do livro lá senhor? no site. Eu deixei um livro, pode baixar aquele livro lá, que ele é legal. Tá bom, É bem obrigada. simples para lá, tá? Dá legal para ver. Pode baixar ele lá. É bem didático, bem legal. Certo, pessoal? Então, vamos encerrar aqui. Para a semana é comigo. E tenha uma boa entrada de ano. Vamos fazer esse ano melhor. Vamos se esforçar, cada um de nós, para fazer o melhor possível. Tá? Um abraço a todos e fique com Deus. Feliz ano novo para todo mundo aí. Tchau, professor. Obrigada. Feliz ano novo. Tá legal. Tchau, Valeu. professor. Obrigada.